Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo a mais um dos nossos módulos de inglês nível básico aqui do Tio B, a Colmeia do Conhecimento. Hoje a gente vai dar uma olhadinha nos relacionamentos familiares, né? Então vai ser uma aula de vocabulário para vocês, tá legal? Nesses relacionamentos familiares, obviamente, eu tentei colocar aqueles que são os principais, mas existem vários outros que a gente vai ver no decorrer do vídeo também. Vou deixar alguns extras aqui para vocês, tá legal? Então vamos lá dar uma olhadinha. Então nessa imagem que vocês têm, ó, coloquei aqui uma menininha, né? Me, para significar que vai ser você, né, que está assistindo aí a essa aula. E tem os relacionamentos que a gente tem. Os relacionamentos principais são father and mother. Father and mother, que seria o pai e a mãe, né? O pai e a mãe eu coloquei como dad e mom também, mas eu também tenho uma outra que fala que é uma outra palavra que a gente utiliza para falar de pai, por exemplo, que seria o daddy, daddy, que seria essa palavra aqui com mais um D e um Y no final. Então ficaria daddy, father, dad, daddy. Daddy é bem infantil, tá legal? Então father seria um informal, um formalzinho, né? Uma palavra mais formal para falar do relacionamento familiar de pai. O dad é para falar do pai mesmo, né? Aí qualquer um pode utilizar. E o daddy é esse que a gente utiliza normalmente quando a gente é criança. E para a mesma coisa para a mãe, né? Então eu tenho mother, mother. Eu tenho mom, mom. E mommy. Da mesma forma, o M aqui dobra e coloca um Y no final. E como o anterior, o mother é para falar de um jeito mais formal, o mom é do dia a dia e o mommy para crianças em geral. Tá legal? Dando continuidade, né? Eu tenho, se você tiver uma irmã, your sister, sister, que seria a irmã. Se for o irmão, brother, brother, né? E aí, brother, brother, é esse brother que a gente está falando, tá legal? Se o meu irmão for casado, tiver uma esposa, eu vou chamar ela de sister-in-law. Sister-in-law, que seria a minha cunhada, tá legal? Estão aqui, ó, sister-in-law. Se a minha irmã fosse casada e tivesse um cunhado, como que eu falaria? Brother-in-law, tá legal? Brother-in-law. Então esse relacionamento aqui in-law normalmente é essa coisa que eu sou adquirido por lei, né? Por lei, ela é minha irmã agora, ele é meu irmão, ok? Tendo filhos, eu posso ter, se for sobrinho, eu vou ter aqui o nephew, nephew, e se for sobrinha, niece, niece. Tá joia? Então eu posso ter, no meu caso, por exemplo, I don't have nephews. Eu não tenho sobrinhos. But I have two nieces. Eu tenho duas sobrinhas. Ok? How about you and you? How many brothers and sisters do you have? How many nephews and nieces do you have? Ok? Perguntinha para vocês treinarem. Além disso, eu posso ter os meus avós, né? E aí seriam grandmother e grandfather. Eu posso ter tanto o grandmother por parte de pai e o grandmother por parte de mãe. A grandfather por parte de pai, grandfather por parte de mãe. Mas os nomes serão os mesmos. Aqui eu coloquei como se fosse o meu pai, né? Então aqui eu tenho os meus avós. Os bisavós, né? Como que seriam os bisavós? Great grandmother, great grandfather. Olha lá, tem os great grandma. Eu também posso falar great grandma, great grandpa, grandma, grandpa, sempre utilizando essas contrações. Se o meu pai, no caso aqui, ele tem irmão e irmã, o meu irmão, o irmão dele vai ser o meu tio, então vai ser o meu uncle. Então, uncle é tio em inglês. E aunt, ou aunt, depende de onde você estiver, vai ser a sua tia. Tá legal? Uncle, aunt. Uncle, aunt. Se os meus tios têm filhos, quer dizer que eu tenho primos. Concorda? Então eu posso ter aqui um cousin, cousin.
A palavra cousin é indiferente, tanto para homem quanto para mulher, eu vou usar cousin. E se um dos meus primos for casado, não tem uma palavra específica, eu vou chamar de cousin's wife, cousin's husband, que seria a esposa e o marido, né? Wife, esposa, husband, marido. Então, cousin's wife. Se essa pessoa fosse casada, cousin's husband. E é isso que a gente tem aqui nessa figura, então são os principais. Tá legal? Mas eu posso ter, como eu comentei lá atrás, diversos outros níveis. Então, por exemplo, se meu pai ele é casado pela segunda vez, então eu tenho uma madrasta. E aí, para falar madrasta e padrasto, eu vou utilizar mother e father, mas com uma palavrinha na frente, que vai ser o stepmother, stepfather, que seria o padrasto e a madrasta, né? Stepmother para madrasta, stepfather para padrasto. Se eu tenho uma madrinha ou um padrinho, como é que eu vou chamar a minha madrinha e meu padrinho? Esse é bem fácil de lembrar. Vocês lembram daquele filme O Poderoso Chefão? O Poderoso Chefão em inglês, o nome é Godfather. Godfather. Não sei se vocês já ouviram a musiquinha lá, né? Essa musiquinha. Então, para eu falar madrinha e padrinho, Godfather para padrinho, Godmother para madrinha. Ok? E tem vários outros tipos de relacionamento que a gente não vai se aprofundar aqui, afinal de contas a gente quer aqueles principais para você incrementar o seu vocabulário nesse primeiro momento, né? Um curso de inglês básico. E o que eu gostaria que você fizesse como atividade proposta para você assimilar isso é escrever sua árvore genealógica. E como é que você vai fazer isso? Você vai escrever assim: The name of my father is. O nome do meu pai é. The name of my father is. E aí você escreve o nome do seu pai. The name of my mother is tal. The name of my uncle is. The name of my favorite aunt is, né? A minha tia favorita é. I don't have any nephews. Eu não tenho nenhum sobrinho. I don't have any sisters. Então eu não tenho nenhuma irmã. E por aí vai. Você vai escrevendo esse tipo de frase para você poder assimilar quais são os graus de relacionamento parental aí. Tá legal? Mais duas palavrinhas para vocês. Quando eu estou falando de irmãos em geral, eu estou falando de siblings. Siblings, né? Os meus irmãos. Eu não vou falar my brothers. Claro que eu posso encontrar isso no dia a dia, mas tem uma palavra para isso que seria os siblings. E quando eu estou falando de pais, os meus pais, eu vou chamar de parents. Parents. E parentes em geral, eu não vou falar parents, é um falso cognato. Eu vou chamar de relatives. Relatives. Então, meus parentes, my relatives. Os meus pais, my parents. Os meus irmãos, my siblings. Tá legal? E com isso eu concluo essa atividade com vocês, essa aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu, bons estudos!